Adorai ao Rei, adorai ao Rei, Adorai ao Rei, adorai ao Rei. aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que delícia que é adorar o Rei, não é? É uma maravilha, que benção. Vamos continuar louvando. Agora com palmas, irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, nosso Pai. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, antes da criação e para sempre será. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei. Ele é o Rei, para sempre será. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, nosso Pai. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, antes da criação e para sempre será. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei. Ele é o Rei, para sempre será. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, antes da criação e para sempre será. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei. Ele é o Rei, para sempre será. 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 Aleluia. Louve a Deus com suas palmas. Ele é o Rei e sempre será o Rei nas nossas vidas, amém? Vamos continuar louvando. Quero ver as palmas. Eu vejo A glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim, os céus abertos onde eu vou contemplar o amor descendo nesse lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descendo nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a
vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor desceu nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor desceu nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, eu sinto o Senhor. Vou louvando o teu nome, eu sinto o Senhor. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Graças a Deus. Que coisa linda, irmãos. Que gostoso. A gente sai da nossa casa, a gente chega aqui, muitas vezes a gente chega aqui cansado, sobrecarregado, traz os problemas de lá para cá. E quando a gente abre os nossos lábios, Deus tira todo esse fardo através do louvor. Amém? Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim.
Nada é impossível para ti. nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada É impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, aleluia. Oh, Senhor Jesus, nós nos colocamos aos teus pés. Creio que Oh, tu és a vida, Senhor. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. aleluias. Jesus, nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós precisamos do Senhor essa noite, ó Pai. Oh, aleluias. Venha restaurar, venha curar. Venha, Senhor Jesus, venha estar no meio de nós, aleluias. Oh, glórias a Ti, Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Amém? Abençoados? Graças a Deus. Eu vou passar a palavra para o pastor Amarildo, que vai dar continuação ao culto. Louve a Deus com suas palmas, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Quem está feliz, diga: viva Jesus! Oh, glória a Deus. O Senhor merece toda a honra, toda a glória. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nosso culto de terça-feira, o culto Deus Salve a Família, com o Corredor dos Milagres hoje. Amém? Glória a Deus. Com alegria no teu coração, cumprimenta o irmão que está aí do teu lado, diga: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Glória a Deus. Graças a Deus. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui. Deus seja louvado. Pode tomar o teu lugar. Vamos seguir com o nosso culto. Graças a Deus. Fico feliz de vê-los aqui nessa noite. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Glória a Deus. Temos visitantes no nosso meio aqui hoje. São todos conhecidos? Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos fazer aqui então aquele momento especial, o momento de nós orarmos em favor das nossas finanças e em favor do nosso país. Vamos continuar orando em nome de Jesus. Eu peço que você se coloque de pé mais uma vez. Aleluia, graças a Deus. Se você trouxe a sua carteira, segura na tua mão aí agora. Se você trouxe a bolsa, segura a bolsa. Se você não trouxe nem bolsa e nem carteira, coloca a mão no teu bolso. E se você está bem financeiramente, agradeça a Deus. Ao invés de você colocar a mão na carteira, na bolsa ou no bolso, você levanta as mãos aos céus e diga: Senhor, obrigado, porque eu estou passando por um momento abençoado, um momento bom na vida. Amém, irmãos?
Então segura aí na tua mão, fecha os teus olhos, vamos orar. Coloca diante de Deus as tuas finanças, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Também te agradecemos, ó Deus, pela vida que o Senhor está dando a nós nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui neste santo lugar, este lugar que não é outro senão a tua casa, Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem dado a nós. Deus, nesta noite, como temos feito aqui nas terças-feiras, Pai, nós temos orado pelas nossas finanças, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor venha de uma maneira especial abençoar as finanças do teu filho, da tua filha. Ó Deus, em nome de Jesus, multiplicando este salário, abençoando este emprego, esta firma, esta empresa. Ó Deus, derrama da tua bênção, Senhor, que o devorador seja destruído, em nome de Jesus. Ó Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor nos perdoa, se falhamos, se erramos, Pai, nesta área, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor esteja abençoando, Pai. Ó Deus, aqueles que estão endividados, Deus abre portas, envia uma ajuda, envia serviço, dá um bom emprego, dá um salário melhor, em nome de Jesus, que estas dívidas sejam pagas, em nome de Jesus Cristo. Deus, que venha uma herança, Pai, papéis que estão na justiça, Deus, faça justiça em nome de Jesus Cristo. Pai, tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, abençoa as finanças desta casa. Também peço pela saúde do teu filho e da tua filha. Deus, abençoa este corpo físico. Senhor, se houver alguma dor, alguma enfermidade, algum mal, Senhor, em nome de Jesus, que este mal saia, em nome de Jesus, que o teu filho, a tua filha, tenha condições para trabalhar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Derrama da tua bênção, Pai, traga cura, traga libertação, traga solução para este problema, em nome de Jesus. Se houver alguma barreira, algum impedimento, Deus, que este mal saia, que este impedimento saia, que esta barreira caia por terra, em nome de Jesus, Pai, pela fé, Senhor, Tu és o Deus do impossível. Ó Deus, nessa noite clamamos a Ti, Pai, que venha o milagre, que venha a bênção, Pai, financeira sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Também oramos pelo nosso país, os governantes, aqueles que estão à frente do país, do estado, Senhor, de cidades. Deus, toca agora e abençoa estas vidas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Tira todo o mal. Ó Deus, nós pedimos, Pai, que este país, esta nação, ela é do Senhor. Declaramos agora que esta nação é do Senhor Jesus, que o mal seja tirado agora, em nome de Jesus. Nós abençoamos a nossa nação, é o que nós pedimos e agradecemos nesta noite, e todos digam amém. Digam graças a Deus. Vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo pelo nosso país, porque muitas coisas poderiam estar acontecendo até pior do que já está, mas o povo de Deus está em oração, amém, irmãos? E coisas vão acontecer, e coisas boas no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Pode tomar o teu lugar. Você separa aí a sua oferta, o seu dízimo, se você trouxe, faça com alegria, nunca duvidando, e vamos contribuir e ajudar em nome de Jesus esta obra. Fecha os teus olhos, mais uma vez. Deus, levanto as minhas mãos em direção a
cada vida que aqui está. E abençoa, mais uma vez eu peço, Senhor, as finanças desta casa. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Contribua com carinho, enquanto as irmãs passam a salva. Quero passar para vocês alguns avisos com relação aos nossos trabalhos aqui na igreja. Portanto, amanhã, quarta-feira, nós vamos ter aqui, no período da tarde, às 14 horas, a tarde da bênção. Toda a igreja está convidada. E na quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, o grupo de homens. E às 14 horas, na quinta-feira, o grupo de mulheres. E na quinta-feira também, à noite, às 20 horas, o Projeto Saúde. E na sexta, o nosso culto de libertação, às 19h30. E no sábado, nós vamos ter aqui a reunião de jovens e adolescentes às 18 horas. No domingo, o culto da Santa Ceia, às 9 horas da manhã. A primeira ceia desse domingo, às 9 da manhã. E à noite, a segunda ceia, às 18 horas. Toda a igreja está convidada. E também, não esqueçam aí das primícias e o quilo do alimento, tá? Em nome de Jesus. E dia 22 e 23 de julho, a Escola Bíblica de Férias, às 8h30 da manhã. Todos estão convidados também para a Escola Bíblica de Férias. Começou a campanha do agasalho, valendo ponto para a Escola Bíblica de Férias. E também temos aqui um aviso: crianças a partir de 7 anos que queiram participar do coral, o ensaio domingo às 17 horas. E também falando em Escola Bíblica de Férias, pedimos doações para a Escola Bíblica. Está precisando de 8 fardos de refrigerante e 15 quilos de salsichas e 10 pacotes ou caixas de pães. Se você puder ajudar, dê, nem que for uma garrafa de 2 litros, né? Não precisa ser um fardo. Se você puder ajudar aí, procura pastor Edmar e os demais irmãos que fazem parte da Escola Bíblica. Deixa eu ver aqui. Mini vigília, a sexta-feira após o culto. Toda a igreja também está convidada para esta mini vigília. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós vamos estar orando aqui para o Cleiton, né? Está no Mário Gatti. Nós vamos orar por ele, que ele seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Eu peço que as irmãs venham à frente. Hoje o corredor dos milagres. Nós vamos estar orando e ungindo vocês no final desse culto. E eu creio que Deus tem um milagre nas nossas vidas. Amém, irmãos? Deus tem um milagre. Amém? Estendam as mãos. Senhor, muito obrigado a Deus por aqueles que contribuíram e também por aqueles que não puderam. Que a tua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus. E também pedimos que o Senhor abençoe este dinheiro na hora do uso, que ele seja multiplicado e a vida que administra esta área da igreja seja orientada e dirigida por ti. Deus Todo-Poderoso e Santo, nós pedimos e te agradecemos, e com as nossas mãos estendidas consagramos dízimos e ofertas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Quero também aqui dizer aos irmãos: ontem nós fizemos uma visita para o irmão, né, da Renata e da Rosana, o Rogério, né? Nós oramos por ele, que ele ia passar por uma cirurgia. A igreja esteve orando, e ontem nós fomos visitar, e ele está bem, graças a Deus, está se recuperando bem da cirurgia, está lá bem coradinho, né, o rostinho bem vermelhinho, graças a Deus, está bem, e que ele continue sendo abençoado por Deus, e que vocês continuem orando por ele, em nome de Jesus, amém? Eu peço a todos que se coloquem de pé. Nós vamos partir para o momento da palavra. O Senhor tem uma palavra para nós nessa noite, e como nós fazemos aqui,
um revezamento, e hoje é a vez, né? É a vida do pastor Hélio que vai estar aqui sendo dirigida por Deus, amém? Vamos louvar a Deus pela vida do pastor Hélio, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você veio buscar uma bênção? Me inclua aí, nas suas orações. Feche um pouquinho seus olhos. Vamos deixar o Espírito Santo tomar conta da nossa vida. Vamos deixar Deus dirigir a nossa vida. Eu sinto que tem muita gente que veio carregada, com peso dobrado nos ombros. Eu sinto que pessoas estão subjugadas pelo inimigo. Mas, meu querido, é momentâneo, porque Deus está aqui para tirar todo o fardo da sua vida. Não leve a sua vida na brincadeira, meu irmão. Todos nós temos a nossa vida secular, trabalhamos, estudamos, temos as nossas tarefas dentro do lar. A vida não é fácil para ninguém. Mas não se glorie por isso. Se glorie pelo que Deus vai fazer na sua vida. Isso sim. O fardo e o peso, ele faz com que lembremos das nossas limitações e que Deus pode todas as coisas. Quando nós nos gloriamos, nos exaltamos, Deus diminui nossa vida. Pai amado, ouça a nossa súplica. E esse peso que sinto nos ombros de muitos dos seus filhos, sai agora. Sai agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio no teu sangue. Eu creio no teu poder. Creio no seu sacrifício. Creio que o Senhor pode todas as coisas. Se é um sentimento humano, Senhor Jesus, me perdoe. Mas se vem de ti e do teu trono, Senhor, tenho certeza que o Senhor está fazendo a obra agora. Em nome do Senhor Jesus. Hoje e para sempre. Amém. Abra a sua Bíblia. Hoje temos o corredor dos milagres. E eu, já desde a semana passada, estava pensando no que falar. Mas quando eu li esta passagem, Deus me deu um tema, que é morrer ou viver, né? Parece que são duas opções, mas elas andam muito juntas, numa linha muito tênue, ou seja, numa linha imperceptível, que hoje vivemos, mas por muitas vezes já estamos mortos. O que é isso, pastor? Que coisa é essa, meio funesta, uma coisa meio que... Não é isso que eu quero que você interprete. É bom, porque quando a Bíblia nos fala e nos relata que temos que morrer para o mundo, não é que somos zumbis, não é que somos já mortos, mas temos que encarar como diferentes nesta vida, como pessoas que sabem muito bem que a verdade impera na minha e na sua vida. Leia lá em Romanos capítulo 6, do versículo 10 em diante, até o 14. São palavras, às vezes, onde o entendimento nos falta. Mas eu tenho certeza que Deus vai te interpretar da melhor forma possível esta noite. Em Romanos capítulo 6, do versículo 10 em diante, diz assim: pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Está vendo a diferença? O que somos? Olha só, 11. Assim também vós, considerai-vos, o quê? Mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Olha o 14, que lindo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Podem se assentar, meus irmãos. Para eu explicar um pouquinho esses versículos, você tem que retratar um pouquinho a sua própria vida, olhar para si, olhar para dentro, olhar quem é você, olhar quem é você para Deus, quem é você para o mundo. Porque muitas pessoas querem misturar as duas coisas, e eu digo para você, não dá, não pode, não é concernente de Deus, ou seja, não é permitido por Deus essas duas misturas. Não dá para se ver livre ou estar junto entre a luz e as trevas. Você já pegou um pouquinho de óleo num copo de água? Você já viu se o óleo mistura com a água? Elas podem estar andando juntas, estar unidas, grudadas, mas elas não se misturam. Nós somos o óleo de Deus neste mundo. Amém? Se você interpretar comigo, da mesma forma que num copo esteja o mundo, e a água que permeia por todo qualquer lugar, ele invade. Se você jogar água, ele mistura em qualquer coisa, infiltra na terra, vai, molha a parede, a si próprio. Se você tomar um banho, impossível você ficar seco debaixo do chuveiro. Não é verdade? Você se molha. Então, o mundo também te impregna, o mundo também te inunda, o mundo também te molha. Você se torna um no mundo, mas separado dele. Jesus disse em suas palavras: eu não peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então existe um percentual aí de pessoas, porque ele está dizendo uma oração para o Pai, para mim e para você. Olha, o negócio é o seguinte: nós vamos estar no mundo, mas tem muita gente que vai querer ficar molhado sempre. Tem muita gente que vai querer ficar se misturando com o mundo. Mas eu peço a Deus o seguinte: que você seja o óleo de Deus. Jesus pede para você e para mim que a gente, mesmo estando no mundo, não se misture a Ele. Você faça a diferença. O óleo santo de Deus, quando Ele vem e nos unge, somos pessoas diferenciadas. Não que somos o bom da boca, não que somos a última bolacha do saco, não que sejamos alguma coisa excepcional ao mundo em si, mas, meu querido, para Deus você foi separado. Amém ou não? E quando somos separados, temos que subjugar a nós mesmos, ou seja, não vamos permitir que a gente se peque, que a gente se perca, que a gente se misture às coisas do mundo. Meu querido, sabe, hoje eu tive uma experiência. Existe um cliente meu que por um tempo saiu fora do ar, não conseguia falar com ele, eu entrava lá, não o achava, e ninguém falava nada, por isso não havia venda. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para vender o meu produto, porque ele não está mais aí? Aí eu fiquei sabendo que ele foi preso, e ninguém contou isso, né? Aí quando o encontrei, ele falou toda a sua história e a sua versão. Só que dentro da sua loja tem caça-níqueis. Dentro da sua loja ele faz alguma contravenção. E aí diz para mim, olha, me judiaram. Olha, me colocaram na parede. Olha, me queriam, olha, me subornar. Como se isso não fosse uma coisa novidade, né? Me pressionaram. Só faltou ele falar que bateram nele. Eu espero que não.
entendeu? Mas o que é interessante, que é o pensamento do mundo, eu quero que vocês entendam, que ele ainda diz assim: mas graças a Deus que eu consegui sair. Graças a Deus que eu paguei um advogado e ele me tirou de lá. E aí? Você entendeu o porquê que você foi preso? E aí? Você vai continuar fazendo aquilo? Ah, não, agora eu parei. Agora eu não faço mais isso. Agora eu vou ficar certinho e trabalhar certinho naquilo que eu tenho na minha lojinha. Então você aprendeu a lição. Muitas vezes nós aprendemos as coisas da maneira mais ruim, da maneira pior, com o sofrimento. E muitas vezes, meus queridos irmãos, nós perdemos tudo para entender que não somos nada. Às vezes nós temos que perder família, marido, esposa, filhos, bens, para entender que não somos nada. E muitas vezes, quando está lá no fundo de um poço, ainda reluta em aceitar a submissão, aceitar a presença de Deus. Por isso, Deus quer que você e eu nos acheguemos a Ele no amor, e não na dor, e não na experiência ruim. Ele pode ter aprendido ou não, eu não sei, mas nós somos separados em nome do Senhor Jesus. Somos o óleo que Deus fez e separou do mundo. Se nós errarmos, se nós pecarmos, você pode se considerar vivo, mas morto para Deus. Mas se você obedecer a Deus, você pode se considerar morto para o mundo, mas vivo para Deus. Vocês estão me entendendo a lógica de viver e morrer? Então eu quero morrer para o mundo e viver para Deus. Por quê? Porque a nossa vida é temporal, ou seja, ele tem um tempo, tem um limite, ele acaba, ele não permanece para sempre. E temos que nós, não porque somos os melhores, mas dar o bom exemplo, ser o melhor em tudo, entender que todas, sabe, teve um programa, eu vi na internet, a minha esposa estava me mostrando, que um empresário, ele se fez como se diz, um subalterno, ele fez de um funcionário qualquer, entendeu? E ele estava trabalhando no meio do pessoal ali, para saber e ver quem é quem, entendeu? E aí, um ensinava a fazer a coisa errada, o outro ensinava a esconder alguma coisa errada. Só que tinha um que falou: olha, você tem que fazer assim, assim, assim. E sabe uma frase que me deixou tocado? Porque é isso que temos que executar, e nós muitas vezes não entendemos. Uma vez alguém chegou e perguntou para mim: você é vendedor, né, pastor? É. Como que a gente pode ser vendedor e falar a verdade? Aí eu disse assim para ele: por que você mente? Você está vendo? Você está vendo a lógica? Muitas vezes não sai. Você sai do mundo, mas o mundo não sai de você. Você não entende que temos que ter atitude e diferença. Eu falei: eu não preciso mentir, nem tampouco me omitir, porque muitas vezes, falando a verdade, a pessoa considera você muito mais do que aquele que bate nas costas e, por outro lado, te crucifica. Não é verdade? Você imaginou que muitas vezes, onde você trabalha, tem tanta gente querendo puxar o teu tapete? Você já imaginou que onde você está, muita gente bate nas suas costas, mas com a língua bifurcada, ele só quer saber de te detonar, te colocar para baixo? Meu querido, se você é ungido de Deus, não deixe que isso permaneça na sua vida. Expulse em nome do Senhor Jesus, porque o diabo é que usam essas pessoas, mas você é ungido de Deus. Você não é o óleo dele, você não está separado. Amém ou não? Sabe, usando estas palavras, eu ficava me recordando qual é o maior exemplo hoje. Por exemplo, não sei se você vai lembrar de Daniel. Vamos lá ler lá em Daniel, no capítulo 6 também. Em Daniel capítulo, você vai saber, você já sabe da história, talvez decore salteado, de Daniel, né?
Só que nesta época aqui, nessa leitura aqui, ele já estava com o rei Dário. Não estava mais com Nabucodonosor. E nessa história, propriamente dita, no capítulo 6, no versículo 4 diz assim, vamos em parcelas aqui, ó. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Podemos estar no mundo corrompido, podemos estar no meio de pessoas que não têm o mínimo de decência ou ordem, podemos estar no meio de pessoas totalmente erradas, mas mesmo assim nos tornarmos santos em nome do Senhor Jesus. Daniel é prova disso. É prova concreta de que podemos ser diferentes no mundo corrompido, no mundo de podridão, no mundo obscuro, no mundo que quer te detonar. Mas você, em nome do Senhor Jesus, é diferente, porque se nós estamos num tempo temporal, ou seja, um dia acaba, meu querido, aonde você vai estar depois dele? Vivendo, achando que morreu, ou morrendo, achando que está vivo. Entenderam a lógica? Alô? Parece que vocês nem notaram a diferença, né? Acho que o pastor grita muito aqui. É difícil, às vezes, a gente quer maneirar, mas o negócio às vezes sai assim, eita, nós. Então, podemos viver ou não nessa diferença? Eu sempre tenho batido o martelo nesse sentido. Quem somos quando estamos sozinhos? Quem somos, qual a atitude que tomamos quando nós estamos sozinhos, quando estamos no mundo, quando estamos com nossos amigos, quando estamos com nossos colegas de trabalho, de estudo? Quem é você? Daniel, se você ler aqui, leia comigo no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Qual é o teu costume diante de Deus? Qual é o seu procedimento? Para quem não entende um pouquinho desta história, fizeram a cabeça do rei Dário. É o seguinte, olha, vamos fazer tudo isso para detonar a Daniel. Será que não tem gente macumunando? Será que não tem gente planejando para te detonar? Será que não tem gente fazendo uma estratégia? Eu não gosto desse cara, eu não gosto dessa senhora, eu não gosto desta mulher, eu vou fazer de tudo para detonar a vida dele. Por quê? Porque ele apenas não gosta de ver você feliz. Porque simplesmente ele não gosta de ver você se gabando porque é feliz. E muitas vezes nossa vida, meu irmão, nós temos que estar sempre em oração para que Deus venha nos proteger. Amém? Obrigado. Alô? Temos que estar em comunhão com Deus. Daniel, nesta época, ele estava na Babilônia, num país distante, não era a sua casa, não era o seu lugar. Mas ele conquistou muitas coisas, porque ele podia, porque Deus o abençoou. Não, lógico que Deus o abençoou, com certeza, mas ele se mostrou uma pessoa diferenciada, que ele não se corrompia juntamente com todos aqueles que estavam naquele lugar, naquela liderança, naquele país. O rei Dário o amava, o rei Dário gostava dele, pelo seu procedimento, pela sua honestidade, pelo seu comportamento, enquanto os outros morriam de ciúme e planejavam detonar a vida de Daniel. Então vamos fazer isso, mas como? Se ele não tem não tem falhas, se ele não tem onde se comprometer, eu não tenho como detonar a Daniel, porque ele é um cara certinho, porque ele é um cara honesto, porque ele é um cara que não faz nada errado.
como podemos fazer isso? Vamos usar o Deus dele a favor de nós, né? Então, fizeram um plano para o rei Dário. Vamos aqui assinar um decreto, e a palavra de rei não volta atrás. O selo real é aquele que põe assim e ninguém mais retorna ao contrário. Daniel orava para Deus todos os dias. A sua janela dava em sentido a Jerusalém. Aonde dá a sua janela? Em que direção dá a sua janela? Dá no sentido da cruz de Cristo? Ou dá para as concupiscências ou desejos da carne? A sua janela de oração, ela dá vista aonde? Hein? Para as suas mordomias? Para as coisas que são erradas diante de Deus? Escuta, eu não estou aqui para acusar ninguém, meu irmão, mas nós temos que analisar nós mesmos. Do comecinho eu disse isso. Nós temos que analisar a nossa vida para que a gente não seja pego desprevenido, porque Deus está para voltar, Jesus está para voltar, e aonde estamos olhando? Aonde está a nossa janela? A janela de Daniel estava sentido Jerusalém, a nossa janela tem que estar em sentido a Cristo Jesus. A nossa janela tem que dar visão para a cruz, tem que dar sentido ao que o sacrifício de Jesus fez por mim. E essa janela não pode ser mudada de posição, porque se nós olharmos para qualquer outro lado, não vai dar certo, porque Jesus não está no seu negócio. Se olharmos para a nossa direção, para a direção de Cristo, tudo isso vai dar certo. Sabe por que eu digo isso? É fácil a gente ler a história de Daniel e saber que Deus o livrou da cova de leões, que Deus o livrou das mordidas dos leões, que é fácil entender como Deus é poderoso e te livrou, e livrou a Daniel, e te livrou muitas vezes de muitas aciladas do inimigo. Mas eu vou dizer uma coisa: aos que foram libertos do cativeiro do inimigo, não se mede o homem ou a mulher pelo seu resultado, se mede naquilo que ela fez para conquistar o seu resultado. Vocês estão me entendendo? Você tem orado, você tem buscado, você tem jejuado, porque todos nós queremos um final feliz, todos nós queremos um resultado bom na nossa vida, mas nós temos uma caminhada, não é, pastora? Nós temos uma caminhada longa, nós temos uma finalidade a ser executada. E aonde é que nós estamos fazendo o resultado acontecer? Daniel, ele tinha uma praxe, um costume, 3 vezes ao dia ele falava com Deus. Não era uma reza, mas era um sentido único, íntimo, de proximidade com o Pai. E nós muitas vezes sentimos canseiras de orar. Muitas vezes acordamos e a nossa primeira palavra é praguejar. Poxa, o horário ainda está escuro, está chovendo, isso, aquilo, outro. A primeira coisa, não que seja perfeito, meu querido, mas a primeira coisa que tem que sair de nossos lábios é um agradecimento a Deus. Senhor, obrigado porque eu estou vivo. Senhor, obrigado pela oportunidade de trabalhar e dar o sustento ao meu lar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me rodeia de amigos e não de inimigos. Senhor, muito obrigado porque independente da condição que estiver hoje, independente do mau humor dos meus clientes, eu quero abençoá-los. Sabe, nós temos às vezes o nosso sentido egoísta, tão egoísta que nós só olhamos para o nosso próprio umbigo. E não entendemos como Deus é maravilhoso e nos quer bem. E temos um processo de aprendizado. Eu vou contar uma história que eu lembrei agora, é até engraçada. Eu tinha acho que uns 6, 7 anos de idade. Aí tinha uma feira aqui no Dr. Betim. Ainda tem, né? Mas hoje em dia também as feiras estão muito fraquinhas, né, gente? Cada vez mais terminando, né? Tem gente lá que vai lá comprar as coisas, não acha nem as bancas mais. Está difícil. Meu pai estacionou o carro, não tinha nem lugar para estacionar carro naquele tempo. Então, eu lembro que ele estacionou longe da feira, porque não tinha lugar. E aí ele levou eu, meu irmão, e fomos à feira. Aí, o meu pai disse uma coisa para mim. Filho, se você se perder, não se desespere, não chore, volte ao ponto inicial. Inteligente o velho, né? Rapaz,
Rapaz do céu, eu fiquei impressionado com a inteligência do meu pai. Aí ele falou uma coisa dessa e aquilo ficou na minha cabeça. Mas, pensa no japonês às vezes meio burrinho, né? Aí o que acontece? Eu me perdi. Cadê meu pai? Meu pai é alto. Mas uma coisa veio na minha cabeça. Em primeiro lugar, não veio Jesus. Em primeiro lugar, não veio o ponto que eu comecei. Lá o carro, né? Eu me perdi. E sabe o que eu fiz, pastor? Eu comecei a olhar o sapato. Sapato igual do meu pai. Eu ficava procurando o sapato do meu pai. Pensa num japonês procurando o sapato do pai. Não, esse não é não. Esse é marrom. Não, esse nem sapato tem. Cadê o sapato do meu pai? Que coisa de doido. Aí depois, tchim, sabe aquela lampadinha que a gente vê nas revistas? Rapaz, será que você é tonto? Volta lá para o carro. Seu pai não falou isso? O Espírito Santo nos avisa todos os dias dos perigos. Todo dia Ele nos avisa o caminho a percorrer. Muitas vezes nós temos que voltar. Tem gente que fala assim, o negócio é ir para frente. Voltar é retrocesso. Muitas vezes temos que voltar. Voltar para o caminho. Voltar para as origens. Voltar para a cruz. Voltar para Jesus. Voltar para aquele que é o porto seguro. Voltar para um lugar que Ele não nos esquece. E sabe por quê? Neste ponto a salvação sempre virá. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa meu pai ensinou. E eu piquei a mula lá para o carro e fiquei ali no capô do carro, ali esperando. Não me desesperei, não fiquei chorando, eu fiquei seguro, porque esse é meu carro. Não achei o meu pai pelo sapato, mas esse aqui com certeza é o carro do meu pai. Era uma Brasília ainda marrom. Aí de repente estava ali meu pai, vem correndo e foi até o carro. Jesus corre para você. Aonde você estiver, se você estiver perdido, volte para a cruz, porque Ele vai te achar. Sabe, esse exemplo é maravilhoso, porque aconteceu comigo uma simples coisa. Nós erramos, né, gente? A gente bate cabeça, a gente fica procurando o sapato dos outros, a gente fica procurando um monte de coisa, onde Deus não está, onde Jesus não está, e a gente entende que a nossa vontade às vezes prevalece, mas está errado, porque Jesus tem que prevalecer na nossa vida. Perder não é o problema, filho, o problema é se perder e não querer voltar para o lugar certo. É teimar em ficar perdido. Daniel orava 3 vezes ao dia. Pegaram ele. Rei, olha lá o seu menininho de ouro. Olha lá o cara que o senhor gosta tanto lá. O senhor não baixou o decreto? Falando que aquele que não o adorar, que aquele que não estiver adorando outro Deus, vai ser jogado na cova dos leões? Ah lá, o seu bonitinho está lá. Tem gente falando isso de você, quando muitas vezes nós tropeçamos, quando muitas vezes nós caímos do nosso rumo, da nossa direção. E, meu querido, somos humanos, não somos? Mas olha, volte para a cruz, volte. No caso de Daniel, ele não fez problema nenhum, não fez nada, não fez pecado nenhum, mas queriam tirar a sua paz, queriam tirar a sua vida. Muitos estão tentando até hoje, eu digo para você, não durma. É uma verdade, tem gente querendo o teu mal. Não pense, mas eu nunca fiz mal para ninguém, não tem ninguém querendo fazer o mal para mim. Ai de você, dorme de touca, viu? Você vai morrer resfriado. Tem gente querendo o teu mal, isso é fato. Por isso Deus tem que estar em nossa vida. Jesus tem que estar em nosso controle. É uma palavra simples, meu querido, mas você pode entender isso, amém? Se ache, se encontre, ore, peça a Deus, se envolva com a graça divina.
Se envolva, morra para o mundo, viva para Cristo. Não é difícil, meu querido irmão. Só é difícil para aquele que não quer viver para Deus e quer viver um duplo sentido, duas pessoas no mesmo lugar. Isso não dá certo. Dois senhores, a palavra de Deus diz assim, duas pessoas não podemos adorar a dois senhores, porque podemos agradar um e desagradar a outro. Não dá, meu querido. Você está magoando a Deus e Ele quer o melhor da sua vida. Olha lá o bonitinho lá, fazendo preces para outro Deus. O rei Dário gostava tanto dele, que falou, não, vou ter que reverter isso, vou ter que tirar isso, eu não posso perder a Daniel, eu gosto muito de Daniel, mas o selo do rei não pode ser voltado, não pode voltar atrás. Com muito pesar, ele lançou Daniel na cova dos leões. Bom, o resto da história vocês sabem, né? O Dário dormiu pesaroso, não conseguiu dormir, voltou outro dia correndo lá. Falei, Daniel, tu tá aí, filho? Não, estou aqui, rei. Ele não ouviu o rugido de leão, ele não ouviu nada, ele ouviu a voz de Daniel. Olha que amor maravilhoso. Ó rei, vive para sempre. Mas Deus me livrou da boca dos leões. Deus te livra todos os dias, meu querido. Seja fiel a Ele. É uma história simples, fácil de entender, mas existe um processo. Se você quer a bênção, você tem que ter um processo que muitas vezes é doloroso, um processo que muitas vezes tem que ter muito aprendizado, muito tempo, muito joelho no chão, muita oração, muito jejum, mas saiba que aqueles que são filhos escolhidos dele, Ele não abandona, Ele não decepciona. Amém ou não? Meu querido, sabe o melhor de toda a história? Não é o final, porque nós prosseguimos todos os dias para alcançar alguma coisa, não é verdade? Existe um ser que deseja todo dia alguma coisa, é o ser humano. Nunca está contente com nada, né? Pega uma coisa que é outra, pega outra coisa que é outra, e assim vai, assim vai, assim vai. Não é verdade? E aí? O desejo do homem é ilimitado. Mas se nós estamos com Jesus e com Deus, independente dos seus desejos, Deus está contigo. E o final de tudo isso, meu querido, é o céu. Persevere, lute. Quanto tempo? Não sei. Olha o irmão Cristóvão aí, brincadeira. Homem de oração. Entendeu? Não podemos falar nada. Ainda vou chegar. Todos nós vamos chegar. Todos nós vamos chegar. Todos nós temos que orar. Temos que buscar. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é orar. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, eu quero acordar também 3 da manhã, que nem minha mãe acorda. Acho que Deus olha, ai meu Deus do céu, coitadinho dele. Deu 3 horas, acordei, saltei da cama que nem um doido. Falei, não é possível, perdi o sono na hora, não sei o que aconteceu. Aí falei, quer ver? Será que é mesmo? Olhei o relógio, 3 horas certinho. Mas ainda abusando da vontade de Deus, falei assim, será que minha mãe está orando mesmo? Ou é conversinha dela, que ela acorda 3 horas da manhã? Fui até o outro lado, até o outro quarto. Estava lá baixinha, lá ajoelhada, orando. Intercedendo pela igreja, intercedendo para cada irmão, intercedendo pelos pastores, intercedendo, porque ela sabia que o tempo dela também um dia iria terminar. Um dia, o nosso tempo para e recomeça lá no céu. Se coloque de pé, meu irmão. Quem quer ficar olhando o sapato não é digno de Deus, hein? Quem ficar procurando a cor de sapato de alguém por aí também não é digno de Deus. O digno de Deus é aquele que volta para os caminhos do Senhor. O corredor dos milagres
é um processo. Vocês entenderam a pregação de hoje? Então vocês estão passando por um processo. Amém? E este processo, eu não sei quanto tempo dura, o tempo de Deus. Mas será que você aguenta o tempo dele? Ou estamos ainda trabalhando humanamente? Talvez ainda não passamos metade daquilo que temos que passar. Mas aquele que passa pelo fogo é depurado, é puro, é purificado. Aquele que passa diante de Deus as suas provas, ele passa sem nenhum chamusco, sem nenhuma queimadura. Todos que passam pelas provas do Senhor, passa ileso, passa porque Deus te preserva. Amém? Vai se preparando para aqueles que vão passar pelo corredor de milagres. E vá com fé. E no processo, ore, jejue e busque. Talvez seja hoje o dia da sua bênção. Amém? Tope um desafio com Ele. Tope um desafio com Ele. É tempo de desafio, meu querido. É tempo de desafio. O mundo lá fora está difícil, mas é pior sem Ele. Amém? Sol se põe, noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Gira tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és sol se põe, noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu
esse mesmo Espírito, nossa querida irmã Miriam, sobrinha da nossa irmã Vani, ela veio a falecer hoje. O problema maior agora não é ela que se foi, é nós alicerçarmos os corações que ficaram. Acalentar, dar o seu ombro e o seu apoio, é um dos atributos dos filhos de Deus. Nós nunca abandonamos aquele que está triste. Nós nos compactuamos com a tristeza, para que ele se levante, se erga do monturo, como diz a palavra de Deus, do pó se levante, e erga um novo homem, uma nova mulher. Quem aqui já não perdeu um ente querido? Você sabe como é importante alguém estar perto de você. Então, feche seus olhos. Querido Jesus, abençoa, Senhor, os familiares que ficaram da Miriam. O Senhor sabe da dor que estão passando, mas o Senhor também pode acalentar. O Teu Espírito Santo está para isso, Senhor Jesus. Acalenta a vida de cada um deles. Mostra, Senhor Jesus, que existe outro sentido de vida, que nós temos que morrer para o mundo, mas viver para Cristo, e que nossa vida não se estaciona em algum momento da vida, mas ela prossegue muito mais além. Por isso, Jesus, obrigado por entendermos que eu e cada um dos que estão aqui, Senhor, também é importante prosseguirmos para o alvo, para a verdadeira vocação, para aquela que Cristo nos reservou, para onde, Senhor nos reserva um bom lugar. Em nome do Senhor Jesus, reserva também este lugar para todos aqueles que perderam entes queridos, pessoas amadas. Em nome do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Lembrando, meus queridos, também que vamos ter reunião do diaconato, Adriano. Quando? Amanhã. Tá longe, hein? É amanhã, tá? Não vão se esquecer. Amém? Os diáconos. Amém? Você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus. Então, com esta bênção, vamos distribuir, né? Gostoso é distribuir, né? Então, ponha primeiramente a sua casa. Eu tenho esse costume. Direcione a tua casa. Direcione. Minha casa fica aqui, ó, né? Tem chacais, tem lobos rondando a sua casa, mas eles não vão entrar, nem sequer a sua sombra, porque onde habita os filhos de Deus, o inimigo não entra, o inimigo não domina, o inimigo não tem poder. Por isso, Jesus, todo mal seja extirpado de nossas casas. Saia o medo, a sombra que ronda durante o dia e a noite, nos telhados, nos quintais. Saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha casa, Pai. Entra nela, faz morada nela. Oh Deus, não é bonita, não é luxuosa, mas o Senhor sabe muito bem dos meus limites. Mas o Senhor me ama, por isso vai fazer morada nela. Em nome do Senhor Jesus, cuida da minha casa, cuida da minha família, dos meus filhos, da minha esposa. Talvez meu marido esteja trabalhando, talvez minha esposa esteja trabalhando, talvez meus filhos estejam doentes lá no meu lar, mas quando retornar, já vão estar curados, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o teu sangue garante a vitória. Sua casa talvez esteja virada de ponta cabeça, mas quando você retornar, existirá a paz do Senhor lá dentro. Por isso, em nome do Senhor Jesus, abençoa nosso lar, hoje e para sempre. Amém. Com essa mesma força, coloque as suas mãos, estenda as suas mãos para essas fotos, para esses documentos. Para esses pedidos de oração. Muito vale por sua eficácia a oração de um justo.
E aqui dentro existe muitos e muitos e muitos justos. A eficácia dele é que você vai orar por todos esses pedidos. Em nome do Senhor Jesus. Para aquele que está precisando, para aquele que está à beira de um suicídio, para aquele que está à beira da morte, para aquele que está numa dor de um leito de cama, ou num leito de hospital, num hospício, num manicômio, para aquele que está à beira de um suicídio, na linha de um trem, numa forca, volte para trás agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Restabeleça, Senhor, o sentido do amor, e que ele desista dessa atitude. Essas fotos, esses documentos, eu não sei o que se passa em cada uma delas, mas o Senhor já está visitando agora, em nome do Senhor Jesus. Daquele filho distante, daquele filho pródigo, daquela filha que está, Senhor, ausente, daquele que está tão longe, mas que agora se sente perto de nossas vidas. Aquele que está, Senhor, cometendo um adultério, aquele que está cometendo, Senhor, a pior das atrocidades, desista agora do que está fazendo em nome do Senhor Jesus. Volte para casa, seja estabelecido o teu reino na vida deles hoje, em nome do Senhor Jesus. Que não haja, Senhor, desespero, não exista pranto na família dos teus, que não haja, Senhor Jesus Cristo, nem um pouco, Senhor, de desânimo na família, Senhor, que é erguida hoje nesta casa, porque hoje, Senhor, neste templo só existe vencedores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde está a dor, saia, saia, em nome do Senhor Jesus. Onde está a desilusão, saia, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Ah, Senhor, como Tu és maravilhoso, e a Sua maravilha, Senhor, dura para a nossa vida para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre, amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, Tu és maravilhoso. Amém, meus irmãos? Ó, terminamos até cedo hoje, hein? Não desista, não desista. A caminhada é longa, mas não desista. Amém? A gente está junto. Tenha o costume de pedir oração. Tenha o costume de orar pelos outros. O que muitas vezes eu não tenho visto dentro da nossa igreja, me perdoe, meus irmãos, é alguém estar intercedendo pelas vidas. Eu sei que sempre existe um grupo para isso, mas cada um de nós podemos orar por uma pessoa, orar por alguém. Sabe por que eu digo isso também, meu querido? Às vezes, do seu lado, da sua casa, tem gente gemendo. Eu fiquei muito triste quando o vizinho de casa se enforcou. Eu já contei isso. Mas eu fiquei muito pesaroso porque, oh Deus, sabe que não tive uma oportunidade para falar com esse homem? Por quê? Existem alguns questionamentos dentro de mim, mas Deus sabe, eu sei que Deus sabe. Mas é um sentimento de alguém que queria ter uma oportunidade para tentar mudar em Cristo Jesus. Eu conheço uma irmã que na frente da casa dela, o inimigo tomou aquele homem e ele se enforcou também. Mas ela viu, e ela gritando para que salvasse o homem, conseguiram tirar e salvar o homem. Hoje, ela diz, o homem não olha nem para a cara dela. Vou falar uma coisa para vocês, o inimigo te humilha, mas quem te exalta é Deus. Continue salvando vida, meus irmãos. Mesmo que ele não te olhe mais, né, Cássio? Continue salvando. Sabe como a gente salva? Orando por ele. A gente salva todo dia alguém em nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza. Então somos heróis em Cristo Jesus. Amém? Estenda as suas mãos para frente. Oh Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Não existe amor maior do que esse, Pai. Não existe amor maior do que esse, Pai.
Olha o coração dos teus filhos, Pai. Estabelece cada vez mais a sua graça sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Leva de volta para seus lares, na tua unção e na tua proteção. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre esta casa, sobre esta igreja amada, santa, que ora, que busca, que intercede e que sabe aonde quer chegar. Assim tal como todas as igrejas, em todo Israel de Deus, em todo lugar desta terra. E o povo que concorda, diga amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe. Não saia sem apertar a mão e abraçar a um de seus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês.